Os desfechos compostos são cada vez mais utilizados em estudos comparativos. Usualmente, estes se definem como a ocorrência de pelo menos de um grupo de eventos componentes. Por exemplo, em um ensaio clínico, os pesquisadores podem considerar que acontece um desfecho se ocorreu, bem seja a morte, ou um infarto, ou uma hospitalização, ou um outro evento componente de interesse. O uso de desfechos compostos aumentaria o número de eventos para análise, ou que aumentaria o poder e a precisão dos estudos. No entanto, discrepâncias entre os efeitos da exposição sobre os elementos do desfecho composto podem dificultar a interpretação dos resultados da pesquisa. Um exemplo interessante é o estudo Expedition, que avaliou o efeito do medicamento cariporide sobre o desfecho composto de morte ou infarto do miocárdio em pacientes submetidos à cirurgia de bypass coronário. O medicamento esteve associado a uma redução do desfecho composto, que era o desfecho predefinido como primário, mas esteve associado a um aumento da mortalidade, aparentemente por um incremento de eventos cerebrovasculares. Situações como estas são conflitivas porque, por um lado, os pesquisadores desejam seguir rigorosamente os métodos predefinidos para seu ensaio clínico e basear suas conclusões na análise do desfecho primário. Mas, por outra parte, o peso que tem o efeito das intervenções sobre a mortalidade é uma coisa que não dá para ignorar. E nesse sentido, existem poucas orientações ou ferramentas estatísticas para superar este desafio. Este trabalho consiste na proposta e aplicação de um índice para avaliar a presença de viés atribuível a desfecho composto, ou índice BACO. Imaginem um ensaio clínico que avalie o efeito de uma intervenção sobre um desfecho composto e que, entre os elementos deste desfecho, esteja a mortalidade. Sem dúvida, o efeito sobre a mortalidade vai ser mais relevante nesta pesquisa. Considerando isso, defini o índice BACO como a razão entre os logaritmos das medidas de associação do desfecho composto e aquele correspondente à mortalidade. Se as medidas de associação para o desfecho composto e para a mortalidade forem iguais, o índice BACO seria igual a 1, indicando ausência de viés. Em outras circunstâncias, este índice permitiria avaliar se, por causa do uso do desfecho composto, a associação entre exposição e pronóstico está sendo superestimada, o que daria um índice BACO acima de 1, subestimada, o que daria um índice BACO entre 0 mas inferior a 1, ou invertida, o que resultaria em índices BACO negativos. O erro padrão deste índice pode ser obtido facilmente a partir das tabelas de contingência usando esta fórmula. Mas também podemos fazer uma combinação não linear de parâmetros de regressão com base no método delta. Aplicando este método, identifiquei casos de vieses atribuíveis a desfechos compostos em ensaios clínicos publicados em importantíssimas revistas médicas. E lembram do estudo Expedition? O medicamento cariporide esteve associado com uma redução de 18% do desfecho composto de morte ou infarto do miocárdio. Mas, quando foi avaliado especificamente a mortalidade, este medicamento esteve associado com um aumento em 53% dos eventos fatais. Quando calculamos o índice BACO neste estudo, obtemos um valor negativo, indicando uma inversão da associação, cujo intervalo de confiança não inclui a unidade, e com o teste de hipóteses observamos que esse viés é estatisticamente significativo. O índice proposto permite avaliar a correspondência entre um desfecho composto e seu componente mais crítico. Testando o índice BACO, os pesquisadores podem preestabelecer regras, bem seja para descartar ou manter um desfecho composto como o primário de um estudo,
ou para suportar precauções durante sua interpretação.